Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou pastor Valmir do Canto. Estamos no Estudo Bíblico Novas de Paz. Esperamos que neste estudo a graça de Deus possa operar na sua vida, não só a você, mas com toda a sua família. Está conosco aqui nosso pastor Alan Máximo, sempre cooperando com esta obra, para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Alan Máximo. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor, todo o povo de Deus. Mais uma vez, quero louvar a Deus, agradecer também ao nosso pastor presidente, diretor da Rádio Novas de Paz, nosso pastor Francisco Técio, e ao nosso pastor Valmir do Canto, nosso superintendente das nossas EBDs. Amém. Glória a Deus. Estudo Bíblico Novas de Paz tem sido uma bênção, eu creio assim. E neste estudo de hoje nós vamos abordar a igreja em Jerusalém. Estamos iniciando um novo período, de estudos, e a base, como os irmãos já conhecem, temos como referência a lição da Escola Bíblica Dominical, e tem como título desse período agora a igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, o tema geral central é este, e hoje nós vamos abordar um assunto específico, glória a Deus, dentro dessa temática, glória a Deus. E o tema hoje que nós vamos abordar, a igreja que nasceu no Pentecostes. Então, você que está nos assistindo, ouvindo, pela rádio Novas de Paz 88.1, como também através das redes sociais, você aí já compartilha, já indica essa programação, porque eu acredito que tem edificado as nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Então, como nós falamos, vamos abordar o assunto, a igreja que nasceu no Pentecostes, que é o primeiro assunto dentro de a igreja em Jerusalém. Acreditamos que esse período vai ser muito edificante, porque, como falamos aqui, doutrina, comunhão e fé é a base, no caso, é a base para o crescimento. Então, esse tripé aí, podemos dizer assim, esses três alicerces, essas três colunas, eles é a sustentação, o fundamento de uma igreja saudável, uma igreja que propaga o evangelho em Cristo. Temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pastor Alain, a verdade prática dessa lição de hoje fala que a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Então daí a gente já entende que é algo muito interessante. Quando a gente lê hoje, pastor Alain, a palavra de Deus, às vezes a gente não consegue ver a dificuldade que era do começo. Porque agora a gente está num período onde aquela transição da lei para a graça, a ação do Espírito Santo de Deus, é isso que a gente vai abordar. A gente, quando lê, a gente até compreende, lendo, compreende um pouco. Mas agora, se você se colocar, aquele pessoal, no começo, falava do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se revelava aos profetas, enfim. Não é uma coisa tão simples para eles. Para eles foram muitas coisas novas. Isso, e nós sabemos que tudo que é novo causa uma certa instabilidade. Enfim, tem muitas coisas que naquela ocasião... A gente aqui no Estudo Bíblico Nova de Paz, meus amados, a gente aqui quer trazer de uma forma bem prática. Verdade. E contextualizar toda essa dinâmica que aconteceu no passado, porque às vezes a gente lê a palavra de Deus hoje, a gente está passando por dificuldades e acha que eles não passaram por dificuldades, e eles passaram tanta dificuldade quanto nossa, mas a fé
faz esse trabalho em nossas vidas, para a Glórias glória a de Deus. Deus. Meus amados irmãos, dentro desse assunto temos 3 objetivos. O primeiro dele é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. A gente vai mostrar essa natureza do Pentecostes, né? Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico, ou seja, qual é o propósito, essa ação de Atos dos Apóstolos, o que é hoje aqui no Brasil, né, aqui na Assembleia de Deus, no Brasil, né, que tem esse movimento pentecostal, para a gente até contextualizar tudo isso. É isso, né, essa ação do Espírito não é uma ação de Deus, né? Exato. E terceiro objetivo é elencar as características do pentecostalismo bíblico, ou seja, existem umas características que é predominante nessa ação do Espírito na vida daqueles que creem. Então vamos abordar esses 3 assuntos, esses 3 objetivos, para que a gente, ao terminar essa lição, você possa estar, digamos assim, com a visão que Deus quer que você tenha da sua obra na igreja e a missão da igreja, porque se a gente não entender, pastor Alain, a ação do Espírito, que é o tempo agora do Espírito Santo agindo na igreja, a gente faz as coisas porque o Espírito Santo age na nossa vida. Glória a Deus, pastor. A gente observa que desde do passado, né, a gente vai observar já a ação do Espírito, já desde os Pentateucos, nos livros históricos também, tem uma ação teofônica muito presente do Espírito Santo, nos livros poéticos, nos profetas maiores, profetas lá, né? menores. Então, desde o início, que o Espírito Santo sempre vem agindo em conformidade com a igreja. O senhor bem frisou que há uma forma, se a gente fazer aqui um paralelo da descida do Espírito Santo que ocorreu em Pentecostes e no Antigo Testamento, há um paralelo muito próximo. Na verdade, assim, é igual, só que assim, de uma forma mais discreta, né? Foi assim, no começo o Espírito Santo não agia, porque estava no período da lei, né? Isso. Ia entrar no período da graça através de Jesus, e o Espírito Santo ia dar continuidade nessa, que é justamente essa continuidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, temos como leitura bíblica em classe. Você que está nos acompanhando, pega a sua Bíblia, pega aí o exemplar bíblico para você poder acompanhar, porque também a gente aprende lendo, né? E você também que está de posse da lição da Escola Bíblica Dominical, que nós temos como referência teológica a lição fornecida pela CPAD, nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 14. O pastor Alain Máximo vai fazer essa leitura para a glória do nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 14, nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e drabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer?
E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Glória a Deus, glória a Deus. Então, essa leitura, né, que está tem um subsídio muito forte, e através da meditação dessa palavra aqui, dessa leitura bíblica, a gente vai extrair, né, pastor Alan, sim, os assuntos concernentes a essa temática, falando sobre a igreja que nasceu em Pentecoste. E a gente vai enxergar que nada ali foi por acaso, né? Toda a ação de Deus não é uma coisa assim sem nenhum fundamento. Deus já deu indícios lá no próprio Evangelho. A gente vai fazer aqui uma comparação do começo do próprio Jesus no seu ministério, como também em Atos dos Apóstolos, no começo também narra a instituição igreja, mas nós também entendemos que lá no passado, no início da lei, quando Deus chama Moisés e tira o povo do Egito, né? E começa aquela peregrinação ali no deserto, já aponta também para a igreja. Sim. E se a gente observar, pastor Alan, lá dos patriarcas, dos pais da igreja, pegando por Abraão, você veja que também ele saiu da terra dele natal e foi para um lugar que Deus mandou, que já tem uma simbologia também dessa peregrinação. Sim. Então, tanto de Abraão quanto do povo judeu com Moisés, como com Jesus e agora com nós, sim, digamos assim, é a ação de Deus de uma forma contínua para resgatar um homem, porque a igreja, ela vem concluir, meus amados irmãos, esta obra salvífica em Cristo Jesus. Então, desde o Antigo Testamento, desde o começo, Deus aponta essa salvação em Cristo. E aí, se a gente entende um pouco dessa história, que pastor Alain, a gente vai fazer esse paralelo, como eu falei aqui, de Abraão, de Moisés, de Jesus e da igreja, se a gente fizer esse raciocínio, que é exatamente essa cronologia, assim, veja, muitos anos, vários séculos, Deus agiu primeiro lá com os pais, depois agiu na lei, e entrou com Jesus na graça, e agora com o Espírito Santo. Se você observar, Deus ele está sempre olhando para o homem na perspectiva de salvar ele da condição que ele está, pastor Alan, desde a queda lá de Adão. Desde a queda, pastor. Então, quando a gente dá essa visão panorâmica, meu amado, você consegue enxergar e contextualizar. É isso que a gente vai falar. Não são palavras por acaso, sim, são palavras, pastor Alan, que a gente vai trazer aqui, que tudo que está acontecendo aqui, digamos assim, já aponta uma coisa que aconteceu lá atrás. E quando a gente faz essa comparação é muito rico. E os nossos olhos, a compreensão do que Deus fez através do seu Espírito Santo, do que o próprio Jesus falou, fica em Jerusalém, que vocês serão revestidos de poder, está escrito em Lucas 24, capítulo 24, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que é aquele tema muito pregado sobre a questão de missões, né, onde o Espírito Santo vai descer, e aqueles que receberem o revestimento, porque o Espírito Santo ele já tinha, né? Sim. O revestimento do poder, eles seriam testemunhas em todos os lugares onde botar a planta do pé. A gente observa, pastor Valmir do Canto, que há um cuidado de Deus muito grande, né, pela humanidade, como o senhor bem frisou, desde a queda do homem no Jardim do Éden, na dispensação da inocência. Isso. Depois veio Deus renovando a sua promessa na dispensação da consciência, o homem já consciente, mas Deus ali ainda renovando, vendo ali o governo humano, as promessas que Deus havia feito ali. E a gente observa que no decorrer de toda essa cronologia bíblica, muito citada pelo Senhor, a gente vê que há uma evidência muito grande de uma intervenção de Deus. Do amor de Deus. Né? Através do Espírito Santo. Que o tempo todo Deus já intervém no seu amor. Sim, e a gente verbalizou esse amor em Cristo. Deus colocou assim, olha, em Cristo. E você vê que bem o Senhor colocou. Tanto Jesus quanto o Espírito Santo, ele sempre estava atuando em todas essas dispensações, porém de uma forma, digamos assim, discreta. Mas quando chega agora lá
no período da graça e começa lá em Atos dos Apóstolos, que é o assunto que nós vamos abordar, evidencia. Então, quando a gente entende muitas profecias, muitos profetas apontaram para esse início da igreja, está lá em Joel, que é baseado no que Pedro falou. Então, meus amados irmãos, você que está nos acompanhando, eu acredito que você, de posse dessa lição, desse estudo, vai dar, assim, ampliar a sua visão. Por quê? Porque a consciência, como bem colocou o nosso pastor Alain, Deus é um Deus que traz a consciência, o que Ele quer fazer. E essa consciência não vai ser de um mistério, vai ser algo que você possa compreender, algo que você possa entender. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele não vai obrigar, Ele não vai lhe intimidar, Ele não vai lhe ameaçar. O Espírito Santo quer te convencer do que está escrito, e você entendendo o que está escrito. E o objetivo, pastor Alain, do estudo bíblico Novas de Paz é justamente tornar prático uma linguagem acessível, para que as pessoas possam interagir com a graça de Deus e com o Espírito Santo. Eu acredito, meu pastor Valmir do Canto, que era essa a preocupação do apóstolo Paulo, depois cheio do Espírito Santo, quando ele começou a escrever ali aquelas cartas, aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Paulo, ele tinha essa compreensão de passar esse evangelho através do Espírito Santo para poder reforçar aos neófitos, aos cristãos que estavam ainda dando seus primeiros passos, que vale a pena sofrer por evangelho. No começo da fé, a pessoa precisa de um tratamento. Sim. E interessante que a gente vai, assim, observando todos esses cuidados, e a gente pode até, pastor, com esse estudo bíblico, que vai se iniciar hoje, terão outras temáticas daqui para frente, até uma quebra de paradigma. Que quebra é esse de paradigma, pastor? Porque muitas das vezes essa concepção de cheio do Espírito Santo, a gente atribui a pessoa a só em falar em línguas. Uma evidência de falar em línguas é uma coisa, e estar cheio do Espírito Santo é outra. Então você veja que às vezes as pessoas atribuem, não, fulano está cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é compreender de uma forma assim melhor a salvação em Cristo e anunciar essa salvação, porque como eu posso estar cheio do Espírito Santo se eu não dou um bom testemunho? Isso. E às vezes as pessoas, o fulano está cheio do poder, é um crente avivado, mas muitas das vezes esse avivamento, esse poder está muito focado, pastor Alain, somente no dom espiritual, porque a pessoa muito alegre fala ali pelo Espírito, porque Deus lhe deu o dom de falar em línguas, foi batizado com o Espírito Santo, que a gente vai abordar. Aí o que é que acontece? As pessoas se definem que a pessoa está cheia do Espírito Santo. E o que dizer se a pessoa é novo convertido? Então ele precisa toda uma caminhada. Mas vamos lá, né? Tem bastante assunto, né? Assim, que aí a gente vai conversando e a gente vai entendendo melhor. A introdução dessa lição vai falar que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Este evento marcou o início de uma nova era. A era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias após a Páscoa. Foi neste dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos, batizando-os. E derramando do Espírito Santo no Pentecoste marca a derramagem. Aqui o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado em Joel, capítulo 2, versículo 28. O senhor poderia, pastor Alain Máximo, porque essa base é muito boa, Joel 2, 28, como comentamos, já estamos aqui na introdução desse assunto, você vê que nada foi do acaso. Tudo o que aconteceu já estava prescrito, e isso anunciado pelos profetas. Então, o derramamento do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, era Deus fortificando eles, porque haveria uma grande perseguição. Eles seriam ameaçados, e aí Deus não deixa você entrar numa guerra, não coloca você numa missão, sem antes lhe revestir da sua graça que está lá no Espírito Santo. Você poderia ler, pastor Alamar? Pois não, pastor. Capítulo 2 do livro do profeta Joel, versículo 28, nos diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão
visões. Glória a Deus. Então, já do Antigo Testamento, né, que Pedro, ao abordar o discurso em Atos dos Apóstolos, na ação do Espírito, Pedro já fundamenta que aquilo que estava falando era uma promessa de Deus. E já, então, já na antiga aliança, né, pastor? Isso, já estava lá. A perspectiva de Deus trazer para o ser humano uma vida plena de paz, de felicidade, e só através do Espírito Santo, a ação de Deus, a nova vida direta no homem, que lá em João capítulo 4, quando Jesus fala, né, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito, eu ter a verdade da palavra de Deus na minha vida, e aí eu vou ser uma testemunha viva dessa salvação. E acreditam, pastor, que através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, fica mais, fica mais fácil do cristão ser mais flexível à palavra de Deus. Coisa que no passado, de uma forma mais teofânica, como está vendo isso, né? Quando a ação de Deus através das escrituras, das tábuas, da lei, o povo ali resistiu um pouco, mas o Espírito Santo de Deus lá no Novo Testamento sendo introduzido, não é, no coração, na mente, no aprendizado, as pessoas entenderam, compreenderam com mais facilidade. Foi um dos assuntos que nós abordamos da carta de João, né? A carta de João não, do Evangelho de João, o discípulo do amor, né? O olhar dele. Quando Jesus promete que o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo, o Consolador, convenceria o homem, guardaria o homem. Então, bem colocado pelo Senhor, que o Espírito Santo hoje convence o homem, ou seja, ele dialoga com o homem, ele aponta para que as Escrituras estão dizendo. Então, o que cabe a gente, meus amados irmãos, é ler. E ao você ler as Escrituras, o Espírito Santo vai te iluminar para que você possa entender o propósito da sua vida. Porque se você não coopera com o Espírito, não lê as Escrituras, aí por isso que fica muito difícil, porque o caminho parece que não está fácil, e nunca vai ficar fácil se a gente não tiver conhecimento. Meu pastor, né? Valmir, eu acho que essa daí é uma das dificuldades hoje, da atualidade. Eu digo, no meio da igreja e... permita-me falar, até mesmo no meio de muitos ministros, não é? Falta de leitura, falta de aprendizado, falta de conhecimento, um conhecimento até básico acerca da teologia, né? Nem conhecimentos falta um pouco de dedicação. Deus não cobra muito não, né, pastor Alain? O que eu acho que se a gente parar para observar um pouco, se a gente se dedicar um pouquinho, meus amados irmãos, ao que Deus pede, e as coisas vão fluir naturalmente. A dificuldade, como bem colocou, a gente não consegue administrar bem o tempo, né? Exato, e aí a gente acaba deixando as coisas de Deus meio aqui de lado, e consigo traz muitos problemas. E no paralelismo também, pastor, há muitos academicistas, pessoas que só vivem, digamos, adquirem muito conhecimento, enche a cabeça de muito conhecimento, mas é uma razão humana, há uma ausência do Espírito Santo de Deus na vida. Ele entende a palavra de Deus pela razão humana, não pela fé, né? Pela fé. E a gente baseou aqui que a comunhão, a fé, é uma das bases para a gente poder, né? Ele fala aqui, ó, a base para o crescimento da igreja, no caso, é a doutrina, a comunhão e a fé. Os 3 pilares. Então, se a pessoa não entende bem isso, ela acaba intelectualmente vivendo e acaba se tornando um fariseu. Exato. Meus amados, continuando aqui nessa introdução, Lucas, no livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, ou seja, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e Lucas ele começa a fazer essa narrativa dos fatos históricos. Isso aqui aconteceu. Lucas, ele catalogou, ele como um estudioso, né, como uma pessoa que ele fez a descrição dos fatos que aconteceram através dos discípulos e narra a ação do Espírito na vida dos discípulos. Glória a Deus. Então, pronto. Então, esse início da igreja é onde vem a ação de Deus explícita, onde a gente vai abordar já nesse primeiro tópico. Ela evidencia o propósito de Deus com a sua igreja. Primeiro ponto, a natureza do Pentecoste bíblico. A natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som
como um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos 2:2. Pastor Alain, antes de fazer essa leitura, eu queria fazer uma colocação aqui, porque às vezes a gente repete muito Pentecoste. O que era Pentecoste? Olha, irmão, Pentecoste era uma das três festas, de peregrinação que os judeus faziam a Jerusalém. Que três festas são essas? Era a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa de Pentecoste. O que acontece? Jerusalém era a capital central de Israel, mas existiam os outros locais, as outras tribos. E essas festas eram celebradas. Então, quando o povo saiu do Egito, foi celebrada a Páscoa, que é a saída. E isso foi um marco. E depois Moisés regulamentou essa situação. O tabernáculo, apontando para o templo, não só o templo lá dos primeiros templos, mas também como a nós também. E também a festa de Pentecostes. Então, todos eles se reuniam. Você veja em algumas passagens bíblicas, pastor Alain, que Jesus estrategicamente estava no lugar porque todo o povo vinha para Jerusalém adorar. Então, era obrigado todo judeu vir para Jerusalém trazer sua oferta de gratidão. Então, daí o dia de Pentecoste, que é 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, da Páscoa, eles já vinham para celebrar da Páscoa em Jerusalém. Então, era muita gente. E depois de 50 dias, que Pentecoste é 50, 50 dias depois da Páscoa, eles estavam agora, digamos assim, celebrando. O que era o Pentecoste? Era uma, digamos assim, era uma festa agrícola, era a festa da colheita. Eles eram agricultores, Deus tinha dado a terra para eles, eles tinham plantados, e agora na hora de colher, eles colhiam, era a época da colheita da cevada, finalizava a cevada e iniciava a colheita do trigo. Então, tudo isso daí era um momento de celebração. Eles estavam celebrando, pastor Alain. O Pentecoste, a festa de Pentecoste, era a festa da colheita, e eles estavam tudo alegres, vindo para Jerusalém. Veja só que eu quero que você entenda como Deus sabe trabalhar. Jesus, ele executa a obra da salvação. Durante 40 dias, ele aparece a muitos dos discípulos, aos apóstolos, às irmãs, e ele diz o que? Ficar em Jerusalém. 40 dias Jesus ficou. Então, quando eles ficam em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder. Lucas narra isso. Jesus mostra através de Lucas. E interessante, 10 dias depois, porque 40 mais 10, 50. Então, o Atos dos Apóstolos lá, que Lucas narra, é uma cronologia perfeita. Isso. Na época que tinha muita gente em Jerusalém, era uma festa muito grande, eles estavam muito felizes porque Deus tinha dado uma colheita grande, eles estavam contentes. Isso. Aí a gente começa a apontar que Deus sempre está providenciando o melhor para os seus filhos, e esse é o cuidado de Deus. Então, eles estavam ali alegres, mas Deus queria trazer uma alegria maior, não só a alegria da colheita, pastor Alain, mas a alegria agora do próprio Espírito de Deus. Então, se você observar, tem esse paralelismo aí. E a gente observa, pastor, que nessa festa da 50ª semana, denominada como a festa do Pentecostes, festa da Páscoa, essa festa, ela era também, comemorava-se também ali, o dia em que Deus concedeu aos judeus ali a lei, não é? Dada também, lá no Monte Sinai. Isso. E isso tem um cunho de profundidade muito grande, porque no mesmo dia em que os judeus estavam ali comemorando a festa da Páscoa, Pentecostes ali, nesse mesmo dia que estavam comemorando a entrega da lei, era Deus ali confirmando o que Joel falou lá no capítulo 2, versículo 8, confirmando com a sua palavra. E aqui a gente vai abordar também, que pessoal, tem tudo a ver. Se eu puder ler aí, por gentileza, Atos 2:2, que a gente parou nesse versículo, que isso. Aí existe uma ação de Deus. Eles estavam dentro do templo, Jesus já tinha subido aos céus, isso. Eles estavam num templo, fica em Jerusalém, que diz assim, eu vou fazer uma coisa nova. Aí leia o texto, por gentileza. Pois não, pastor. Capítulo 2, 2:2. Isso. 2:2, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento
veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Então era algo perceptível, era algo externo, era uma ação de Deus através de quem? Do Espírito Santo. Aleluia. Você veja que o Espírito Santo agora já começa a atuar. Jesus vai aos céus e ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Então quando Jesus morre, aparece para os discípulos, pede para eles ficarem. Eles agora recebem o Espírito Santo, porque Lucas narra sobre isso, e assou sobre eles o Espírito Santo, e eles foram receber o Espírito Santo, eles se converteram. Aí Deus agora vai mostrar a ação do Espírito de Deus na vida deles. Esse texto aí, que é o primeiro tópico, mostrando que a natureza da divina era Deus fazendo. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Que nós temos que entender que a obra é de Deus, não é eu que tenho que usar Deus, é Deus que tem que me usar. Você entende? É essa percepção que nós temos que ter, que muitas das vezes a gente acha que a obra está muito difícil, porque a gente quer governar a situação. E quem governa a situação é Deus. A gente tem que apontar para as coisas do Senhor. Se eu puder ler também, aí diz assim, ó, ele falou de um vento impetuoso. Um som, né, pastor? Também, né? É. Ele fala assim, algo audível, algo perceptível, algo externo. Mas aí no versículo 3... Leia o versículo 3, por favor. Pois não, pastor. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. O autor coloca aqui que os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus. Glória a Deus. Então veja só, primeiro era externo, o som, o vento, algo que você percebe externamente. Mas agora, pastor Alan, não era algo externo, era algo na pessoa. E quem faria isso? Ele vai assim, era a ação diretiva de Deus na vida do ser humano. Como Jesus diz assim, adorar Ele em espírito, ou seja, nessa ocasião o Espírito Santo começou a agir e eles começaram a falar em línguas. Aí tem dois tipos de línguas aí. Tem a línguas, né? Diz que língua repartida de fogo, que ele começa a mostrar assim, algo sobrenatural na vida dos cristãos. O interessante aqui, pastor, é que quando o Espírito Santo enche ali os cristãos que estavam ali em Jerusalém, era algo assim perceptível e até mesmo era algo que trazia a plena compreensão de que algo sobrenatural estava acontecendo naquele momento, porque haviam pessoas de vários lugares. Então, se o Espírito Santo revelasse somente para um povo específico, poderia surgir dúvidas, receios, né? Isso, bem colocado. É justamente isso, nada está por acaso. A gente começa a comentar, pastor, a gente fica olhando até preocupado com a hora, porque tem um assunto amplo, mas quando a gente começa a ver, não tem pouco assunto não, a gente vai fazendo essa relação, e você vê que Deus não agiu por acaso. Aquelas pessoas da festa de Pentecostes que tinha tanta gente, não era por acaso. Com certeza. A ação perceptível de Deus não era por acaso. Então, tudo aquilo ali era Deus trazendo a salvação em Cristo através daqueles escolhidos que se caracteriza como igreja, que era a escolha de Deus para testificar. Então, para que todos pudessem testificar dessa salvação, o Espírito Santo estava mostrando a evidência sobrenatural que chama a atenção falar, no caso, não falar em línguas. Veja que coisa interessante aqui. O autor faz uma colocação, eu queria que o senhor lesse. Lucas, glória a Deus, Lucas 3:22, por gentileza. 3:22, pastor. 21 e 22. Leia o 3, 21 e 22, por gentileza, Lucas. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, né, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas faz esse paralelo. Alguns teólogos fazem essa comparação, que quando Jesus foi batizado nas águas, naquele momento, quando ele ora, a ação do Espírito que se manifesta através de uma pomba, se faz o paralelo que, como os discípulos estavam orando, o Espírito como desceu sobre Jesus, e aqui se evidencia a ação de Deus na vida
dos discípulos. Então, aí, e um outro paralelo também, só, Lucas, a passagem de Jesus está relacionada com Atos. Isso. Ali era Jesus dizendo assim, como está acontecendo comigo, vai acontecer com você. Porque Jesus não precisava. Jesus, Deus, ele estava como servo dando o exemplo, porque ele não precisava ser batizado, mas para se cumprir a lei, ele batizou. Então, ele dá o exemplo que nós devemos dar, o testemunho que morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Meu pastor, um ponto muito importante é que logo após o batismo com o Espírito Santo, aí é que ele foi levado em espírito para ser tentado. Mateus capítulo 4. Então, se você observar, a ação do Espírito já começa a ficar mais notória. Exatamente. Mas em cima de Jesus, não precisava. Assim, mas a questão não é que Jesus precisava do Espírito Santo. Sim. Ele estava apontando que quem testifica da salvação tem o governo do Espírito Santo em sua vida, que mesmo que o diabo venha ali tentar, mas você está protegido pelo Espírito Santo. Nós não vencemos, meus amados irmãos, nós não vencemos o mundo, não vencemos o pecado por nós mesmos, vencemos Sim. porque o Espírito Santo está em nós e nos fortalece de toda a obra do mal. Olha como sem tanta informação, eu estou olhando para a hora, porque a hora não vai parando e a gente vai falando. Êxodo capítulo 19, versículo 6, como eu falei logo no começo, pastor Alain. Sim, senhor. Desde lá a saída de Abrão, agora Moisés, Deus disse que Abraão seria pai de multidões, ou seja, apontando que através de Abraão a fé iria alcançar muitos. Aí isso passa Abraão, Isaac, Jacó, chega Deus, deixa eles peregrinos muito tempo, depois chega o tempo da promessa, levanta José sustenta o povo, aí chega em Moisés, mas vamos adiantar, Êxodo 19, sabe o que acontece, 19. pastor? Alguns estudiosos falam que da saída do Egito até a promulgação da lei em Êxodo capítulo 20 foram 50 dias também, vê que coisa linda. Quando eles saem do Egito, eles começam a caminhar. Durante esses 50 dias, Deus chama Moisés para o monte, como bem falou o Senhor, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste e a festa da Páscoa, são celebrações que apontam tudo para Jesus. E aí eles faziam todos aqueles rituais, eles nem sabiam, mas aquilo já estava apontando para Jesus. E aqui o comentarista fala, Êxodo 19, 16, vai se evidenciar a mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Positivo. Leia aí, por gentileza. Êxodo 19, 16, nos diz, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então houve algo externo, som, trovão, relâmpago. Imagina Moisés subindo um monte. E quem ele estava fazendo aquilo no monte? Deus estava chamando Moisés, eu estou te dando a minha lei. Positivo. Eu estou mostrando que este povo é meu. Então você veja que era uma ação de Deus. Então como aconteceu com a nação de Israel, aconteceu com um homem chamado Moisés, como os discípulos, como a nós também. Deus nos chama para o monte. No monte, Deus se revela, Deus fala, Deus mostra a sua graça. Ele fala de algo que a gente entende. E esse paralelo é justamente isso, pastor Alain. Isso. Então, Atos dos Apóstolos é apenas a continuação do amor de Deus que já se revelou. Se revelou lá em Abraão, revelou-se agora diretamente a lei e agora tem o quê? E o povo tudo ficou o quê? Quando viu, se assustou, que foi a mesma coisa que as pessoas ficaram tudo assustadas. E, que é isso? É algo que chama muito a atenção. Estão embriagados, pensavam o negócio. Isso. E pastor, e outra coisa que, assim, né, os estudiosos, os teólogos conhecem essa apresentação audível e visível. Eles chamam como sendo um aspecto teológico conhecido como teofania. Não é? A teofania é uma manifestação visível e audível de Deus ao ser humano através de sinais sobrenaturais como fogo, nuvem, vento, trovões, relâmpago. Então tudo isso aí caracteriza a presença de Deus querendo, de certa forma, ter uma comunicação se revelando ao homem. Estou falando disso aí, você veja aqui. Deus falou com Jó através de quê? De um redemoinho. Samuel, pastor, não é? Bem no início ainda, né? Se você observar, tem muitas aparições de Deus na história da humanidade.
através dos seus escolhidos, através de Israel, mostrando que Deus é um Deus que deixou o homem ao acaso. Deus está sempre intervindo na história. Meus amados irmãos, vocês que nos acompanham pela Rádio Novas de Paz 88.1, estamos em estudo bíblico Novas de Paz, estamos abordando o assunto hoje sobre a igreja que nasceu no Pentecoste. Temos como lição referência à igreja em Jerusalém. Estamos concluindo aqui o primeiro ponto e vamos agora ao evento paralelo ao Sinai. Então nós já até citamos o texto, que o Monte Sinai foi o monte onde Deus se revelou a Moisés, mostrando para o povo dele o sobrenatural, que Deus queria estar com aquele povo. E é justamente esse paralelo, pastor Alan, que a gente está falando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que lemos aqui no vento, e agora vai se falar mais na frente depois, a questão dos sinais, né? A questão da manifestação de Deus através dos seus escolhidos, que no caso eu vou falar em línguas, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, meus amados, o segundo ponto, ele vai falar que assim como o Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do Antigo Testamento, do povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Então veja só, se foi glorioso aquela manifestação, e agora era no próprio ser humano, que conclui a profecia de Joel, que assim, ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Um outro ponto importantíssimo, pastor Alan, que a gente quer abordar aqui, é que a gente sabe que o Espírito do Senhor, ele repousava sobre os reis na sua consagração, sobre os profetas, e só não se revelava. O Espírito Santo não falava com o povo. Não falava, exatamente. Quem quisesse escutar Deus falar, que procurasse o profeta. E o governo estava sobre o rei, tanto é que Davi, quando foi ungido, todos os reis, quando eram ungidos, descia o óleo, que representava o Espírito, que representava o governo de Deus na vida de um escolhido. E aí eu quero dizer aqui que essa questão da presença de Deus, do Pentecoste, é como dizer assim, eu vou encher vocês de toda a minha graça, para vocês nunca estarem tristes em fazer a minha obra. Olha só. É verdade. E a maior verdade disso é que muitos morreram ao fio da espada, mas não morreram tristes, porque a ação de Deus era tão forte na vida deles que eles não tinham a vida dele por preciosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, por que eu estou dizendo isso aqui, baseado nesse assunto aqui? Porque às vezes, como cristão, nós nos deparamos, pastor Alan, com a tristeza, um desânimo, uma angústia, e o Espírito Santo está em nós. Mas se a gente olhar para o que está escrito, do revestimento, da graça de Deus, meus amados irmãos, nós não vamos ter espaço no nosso coração para tristeza. Eu creio que essa tristeza que porventura possa estar no seu coração, ela deve sair quando você tem consciência do que está escrito, do que Deus está agindo através de nós, para a glória do nome dele. Então ele mostra aqui, pastor Alain, esse paralelo. Então ele mostra aqui, ó, lá no Sinai, a letra aqui, lá no Sinai, a letra foi escrita em tábuas de pedra, Deuteronômio 9, do versículo 10 ao 11. E agora no Pentecoste, ela foi escrita nos corações, segunda carta aos Coríntios 3:3. O senhor vai ler aí Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 ao 11, e eu vou ler aqui segunda carta aos Coríntios 3:3. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 e 11, nos diz: E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrita conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo no dia da Assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as 2 da aliança. Glória a Deus. Então foi escrita, o próprio Deus escreveu na pedra e entregou para Moisés. Só que agora em 2ª carta aos Coríntios 3:3, Paulo vai dizer assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita
não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então agora, Deus não escreveu numa pedra, Deus escreveu essa lei em nossos corações. Meu amados irmãos, Deus colocar a sua verdade em nossos corações vai trazer tristeza ou felicidade. Vai trazer felicidade. Então a palavra de Deus não traz perturbação, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus traz esse fogo, como ele falou, o cheio do Espírito, é você entender que a graça de Deus, a verdade de Cristo está em nós e produz em nós uma felicidade, pastor Alain. Pastor, assim, é importante porque quando Deus faz esse paralelo, falando lá de Deuteronômio, fazendo essa ligação agora em Coríntios, falando sobre a escrita da lei que era colocada ali na pedra, né, escrito pelo próprio dedo de Deus. E ele faz essa comparação agora em 2 Coríntios, como bem fez a leitura nosso pastor Valmir do Canto. A gente observa que é Deus falando diretamente ao homem, e Deus faz essa analogia ao homem, não é uma metáfora, porque o homem em si, quando ele não tem essa inclinação à voz de Deus, é uma pedra bruta, que conhece da lei, conhece da palavra, sabe do que tem que ser feito, mas falta a adoção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas quando o Espírito de Deus entra na vida do homem, é o que Paulo fala aqui em Coríntios, né? A palavra fica gravada no coração e fica mais viável de você ouvir a palavra, de você assimilar aquilo que está se falando, porque há um conceito, pastor, que diz o seguinte: aquilo que uma palavra exortativa não é para mim, é para fulano. Mas quando a palavra é de bênção, quando a palavra é de portas abertas, quando a palavra é de ouro, é de bênção, todo mundo recebe. Mas quando Deus diz, olha, coloca a tua casa em ordem, não é? Ande por aqui, Deus mostra o caminho. Então muitas pessoas não querem aceitar a palavra, mas através do Espírito Santo de Deus. E deixa eu falar assim: não endureçais o vosso coração quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, endurecer o coração é não aceitar essa verdade. E a verdade não vai matar, não, a verdade vai trazer liberdade, mas desde que a pessoa compreenda. Jeremias capítulo 31, versículo 33, isso, que colabora também com esse texto, vai dizer assim, ó: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha aqui, ó, isso aqui é uma profecia de Jeremias, mostrando em Atos dos Apóstolos. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a lei era algo externo, mas a graça é interna. E diz assim: eu não vou colocar somente uma lei, eu vou completar a obra com o Espírito de Deus na vossa vida. E Deus que faria um novo concerto no final desses dias. E aí eu entro aqui, ó, no terceiro subtópico: centrado em Cristo nos tempos finais. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. Ele vai narrar agora a defesa de Pedro quando o Espírito Santo desce, bem colocada pelo Senhor, que está no texto lá, mostrando que quando o Espírito Santo falava através do povo, é muito interessante aqui, vou até ler aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 2, versículo de número, cadê? Jerusalém, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pastor Alain, esse versículo 4, outras línguas, é uma língua que é compreendida pelo ser humano. Línguas como repartir de fogo, tem um campo teológico aí que às vezes tem um certos embates, que fala aqui que aqui é línguas estranhas, que não há interpretação. Há línguas estranhas, que Paulo orienta lá na primeira carta aos Coríntios, ele fala 12, 13 e 14, e Paulo explica muito detalhadamente sobre isso, que a língua estranha não há uma interpretação. Por isso que quando a pessoa fala uma língua que não há interpretação, Paulo diz que edifica a si próprio, que aí é essa língua repartida de fogo. Mas essa língua aqui, ó, versículo 4, já é uma língua que há uma interpretação, é uma língua de uma outra nação, mas que as pessoas compreendem o que está sendo falado. Diz assim, ó: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém
estavam habitados judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Veja que coisa linda. Festa de Pentecoste, muita gente lá. Versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouviam falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua que somos nascidos? Era assim, para os irmãos entenderem. Existem pessoas de outras nações, de línguas diferentes, mas quando o Espírito Santo desceu, é basicamente assim, digamos, o senhor é americano e eu sou brasileiro. Aí a gente está lá adorando lá em Jerusalém, na festa de Pentecoste. Aí o Espírito Santo desce, eu começo a falar em inglês. Eu nunca falei inglês. Aí Deus me concede eu falar um idioma inglês, e aí o senhor, oxe, Valmir não é americano, Valmir é brasileiro. E como é que ele está falando na minha língua? Aí o senhor americano nunca falou português. Aí quando o senhor começa a falar comigo, aleluia, o senhor começa a falar em português. E eles ficaram tudo pasmados. Digo, o que é isso? Aí disso daí, os que não são, os que não têm um espírito, os que estão de fora, ficam tudo atônitos. E eles dizem o quê? Como o senhor bem colocou aqui. Eles estão bêbados uma hora dessa. Ou seja, aquilo era tão forte, pastor Alano, que causou uma confusão dos que não estavam entendendo nada. É muito parecido com hoje. Quando a pessoa começa a falar em línguas dentro da igreja, e um descrente vê, chama a atenção dele. E hoje, que língua é essa que esse cara está falando? Chama até a atenção. Paulo orienta da carta aos Coríntios que se há um intérprete, que fale, um interprete o outro. Mas se não tem, que não fale, para que o que escuta não fique confuso, que ele venha entender. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, vai narrar sobre isso. A gente não vai entrar agora nessa questão não, porque eu quis falar sobre isso aqui, que a centrada em Cristo e nos tempos finais, essa ação de Deus, ela é porque Jesus é o centro. Pedro começa a mostrar que a ação do Espírito, quando Pedro diz aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, pastor Alain. Atos dos Apóstolos 2, 23. 23 e 24, né? Porque aí Pedro toma a palavra, porque o pessoal começa a falar que eles estão embriagados. Pedro começa a mostrar que aquilo aconteceu porque a pregação está sentada em Cristo. Ela começa em Cristo e deve terminar em Cristo. Capítulo 2, versículo 23. Não, 23 e 24. E 24. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pronto, então Pedro estava explicando, pregando. Olha quem estava pregando agora era Pedro. Exato, pastor. Pedro agora perdeu aquela timidez, aquele medo. Pedro agora, pelo Espírito Santo, ele aponta para Joel e aponta que aquela ação era do Espírito Santo, porque Jesus, através da cruz do Calvário, tinha iniciado a obra da salvação, e agora o Espírito Santo, ou seja, tinha esperança. Ele falava do início em Jesus da obra, ele falava que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou. Então, é profético, ele aponta, né, aqui, a questão dos tempos finais. E eu vejo, pastor, Deus cumprindo a promessa dele na vida de Pedro. Ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pronto, então, era uma referência. Pedro sendo agora usado por Deus, depois de cheio do Espírito Santo, com ousadia, porque era esse um dos propósitos, vamos estar vendo a seguinte, um dos propósitos da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo não repousou sobre o povo ali, simplesmente para que o povo ali pudesse estar falando em línguas e estar mostrando alguns talentos, né, dados por Deus. Não, tem um propósito de Deus na sua vida, nas nossas vidas, e nós recebermos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Pedro ali, ele fala, ele vai falando mais, né, pastor? Ele vai testificando isso tudo aqui o discurso.
esse aqui, ele estava mostrando que aquilo que estava acontecendo já tinha uma profecia. Isso, já tinha mostrava profecia. que era chegado o tempo de Deus através de Jesus e do Espírito Santo, que apontava para o fim. Isso, olha, Deus está cumprindo a promessa, Glória a Deus. A salvação está posta e quem crê vai ser salvo. E basicamente é isso. Exato. Então, meus amados irmãos, a gente está bem assim. A gente, quando começa a ler, pastor Alain, a gente vai percebendo que há muito assunto, é a primeira lição introdutória, então as outras vai ser mais detalhada. Agora vamos entrar no segundo ponto, que é o propósito do Pentecostes bíblico. Qual é o propósito disso? Essa ação de Deus, qual é na vida do ser humano? Quer mostrar o que com isso? Então, nosso pastor Alain Máximo vai abordar aqui 3 pontos, né? 2 pontos, né? Que ele fala sobre promover a verdadeira adoração. Então, esse mover de Deus, pastor, essa ação de Deus, do Espírito Santo na vida de quem chegou à salvação, é promover a verdadeira adoração e o poder para testemunhar. Glória a Deus, meu pastor. Palavra, lição maravilhosa, não é? Onde, quando falamos do Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de trazer à memória tudo aquilo que ele vem nos dando ao longo do tempo, para que haja uma compreensão ampla daquilo que ele queira falar ao seu coração. E nesse segundo tópico, não é, que fala sobre o propósito do Pentecoste bíblico, o autor, ele fala aqui 2 subtópicos. Primeiro subtópico que fala sobre promover a verdadeira adoração, e essa promoção em ter essa verdadeira adoração é a manifestação externa, como o som de vento, fogo, onde era, pastor, onde falamos aqui, abordamos aqui sobre essa forma que é onde muitos estudiosos, teólogos falam da teofania, Deus sempre procurando, de certa forma, ser glorificado, não é, para que o homem reconheça a sua grandeza, para que o homem reconheça que ele é soberano, que ele quer manifestar a sua vontade na vida do homem. Então, o autor aqui, ele nos dá aqui aquela passagem, Joel, no capítulo 2 e no versículo 28, onde onde ele reforça que há um derramamento do Espírito Santo dele sobre a vida daqueles, pastor. Joel, capítulo 2, versículo 28, em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 2, no versículo 23 e 24, onde Pedro, aqui, ele vai estar também aí, o melhor propósito, em Atos 2:11. Atos 2:11 eu falei aqui que Joel também foi também era uma profecia era uma profecia que também era um propósito de Deus também na vida do homem, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 28, foi a confirmação, né? Vamos aqui ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28, e o autor, ele diz aqui exatamente isso, pastor, que esse propósito era de trazer esse engrandecimento, de promover a verdadeira adoração, onde temos ouvido, onde muitos que estavam ali ouvia-se falar nas suas próprias línguas. Mas há um propósito mais específico, um propósito mais a fundo. Eu até coloquei aqui no meio aqui alguns propósitos, entre esses, que era o propósito para testemunhar. As pessoas só podiam sair dali de Jerusalém para testemunhar da grandeza de Deus se fossem cheias do Espírito Santo. Pastor Romir, capítulo 2, versículo 28, de Atos dos Apóstolos. 2, 28. Isso, por gentileza. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face encherá de júbilo. É isso? Atos 2, 28. Atos 2, 28. Então, observe que somente através do Espírito Santo, sua verdade do conhecimento, conhecido, Deus se revela, mostra pessoalmente. Como não falar, pastor? Me desculpa lhe interromper. Como não anunciar aquilo que você recebeu do céu? Isso. Porque a alegria quando você recebe a conversão produz no ser humano um contentamento de adorar a Deus, e quem recebeu essa porção, aleluia, ele não consegue ficar calado. Não Paulo e Silas lá estava chicoteado, apanhou no cárcere inferior. Isso. Mas o conhecimento da verdade que chegou a Paulo era tão forte,
era uma graça tão abundante, glória a Deus, que mesmo ameaçados, chicoteados, eles começaram a cantar, pastor. É júbilo, é o que você está falando, fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Jubilosos, né? Alegres, com a tua contentes. face em mim cheirar de júbilo, ou seja, meu amado, quem conhece, quem tem uma experiência com Jesus e está se alimentando da verdade, do conhecimento, a tendência é crescer, pastor Alain. Isso. É um crescimento progressivo da graça de Deus, por isso que sim, devemos buscar a graça, crescer na graça e no conhecimento, Pedro falando. Isso. O que está faltando é essa busca. O estudo bíblico Nova de Paz, a Rádio Nova de Paz, ela tem esse propósito de tornar Jesus conhecido no estado de Pernambuco, e Deus tem testificado isso, pastor. E através do canal, né, pastor? Esse canal, que é a nossa Rádio Nova de Paz, já é uma forma, é um propósito do Espírito Santo de Deus. E está ampliando, né? Olha, 104.3, né? Todo o agreste está sendo alcançado, as vidas através da Rádio Nova de Paz, que é voz de Deus, é trombeta de Deus, e foi colocado, e vai alcançar muitas vidas para a glória de Deus. Um propósito no coração do nosso pastor Técio, né? Foi o que Deus colocou, não é? Esse propósito no coração de Paulo, quando Paulo, ele cheio do Espírito Santo, saiu para fundar as igrejas, as viagens de Paulo. Como eu falei aqui bem no início, se você observar as epístolas paulinas, um livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, todas as cartas de Paulo, a gente observa a evidência do Espírito Santo de uma forma muito forte ali em Paulo, e ele só podia, pastor, ter sido cheio para poder levar esse evangelho, se ele tivesse graça, se ele tivesse recebido da parte de Deus esse poder para poder enfrentar o que Paulo enfrentou. Então o propósito do Pentecoste, de iniciando, era evidenciar a salvação na vida daqueles homens. Era algo tão forte que eles não conseguiam ficar calados, pastor. Não podiam, pastor, porque quem recebe o Espírito Santo de Deus não se contém, como o senhor bem frisou, muito bem frisado pelo senhor, não se contém. Segundo, tem alguns propósitos, o próprio autor diz também aqui, de poder para testemunhar, não é? O Pentecostes, ele tem uma dimensão escatológica, porque vai acontecer antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, que Joel fala, esse temido dia do Senhor, está lá em Atos 2:20 também fala, mas Joel, pastor, fala também sobre esse grande dia, que ele falava, que era referindo-se ao dia que Jerusalém seria invadida pelos babilônicos, tudo aquilo lá atrás, né, que ficou um pouco mais para trás, mas Deus sempre levanta homens para estar advertindo ao seu povo dos acontecimentos que viriam a acontecer. Um outro propósito, o cumprimento da promessa do próprio Deus, né, que Deus iria cumprir, mandando o seu Filho para que, através do Espírito Santo, como Maria foi concebida pelo Espírito Santo, daria luz ao menino, que Isaías fala lá, e o seu nome será Emanuel, Deus cumpre. Então veja quantas coisas, a autenticar a exaltação de Cristo, a escrever a nova aliança no coração dos homens, como o pastor bem falou lá em Atos dos Apóstolos. Então a evidência do Espírito Santo é muito ampla, né? O propósito do Espírito Santo na vida do homem, e tudo pastor, isso eu vejo, pastor, grande. O amor de Deus. Me permita que algumas pessoas receberam a virtude de Deus, dons espirituais, e acaba ficando orgulhoso, achando que é para ele. Isso. Que Deus está colocando ele melhor do que as outras pessoas. E a gente entende a responsabilidade é muito maior. Muito grande, pastor. Porque se assim Deus concedeu dons para que o propósito, através desta vida, você que recebeu um dom de Deus, uma evidência da glória de Deus na sua vida, não é para você, é para você testificar dessa tão grande salvação. E aqui a gente vê que quando a gente entende que o propósito é anunciar Jesus com as coisas que ele nos deu, a gente não fica orgulhoso não, pastor Alain, porque algumas pessoas estão se achando que é melhor do que as outras, exato, porque ela não entende o propósito, exato, como bem que eu colocou aqui, o propósito é anunciar Jesus, porque ele quer salvar, e ele escolhe as pessoas, mas as pessoas, por não entender o propósito, começam a ficar com aquele orgulho. Se sente melhor do que os outros. A gente observa mesmo Pedro, pastor, né? Onde Deus pega um homem indouto, pescador,
não é? Faz isso, né? É, exatamente. E eu vou Deus prepara. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor, já emendar aqui essa situação. Mas Pedro também era orgulhoso. Tinha um pouco de Olha, orgulho. aqui na lição mesmo fala, Atos dos Apóstolos 10, 46, de Cornélio. Pedro, apesar de ser simples, de ser um pescador, Deus faz toda aquela obra, mas ainda tinha coisas na vida de Pedro que precisava ser tirado. E Dedeus faz isso, pastor Alain. Isso. Aí Deus leva Pedro para a casa de Cornélio, depois de muitas orientações de Deus, de revelações, de muitas coisas. Quando Pedro começa a falar Jesus Cristo, da morte, da salvação, da ressurreição, o que é que acontece? A gente pode até ler, né? Atos dos Apóstolos 10, 46. A gente vai evidenciar agora a manifestação da obra de Deus no falar em línguas de quem era judeu, não. Era um romano. Eram romanos. Aí 10:46. E veja só. Vamos no 44, né? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Primeiro eles receberam a salvação. O Espírito Santo revelou-se para eles. E os fiéis que era da circuncisão, os irmãos de Pedro, os judeus, quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem sobre todos os gentios, porque os ouviam falar em línguas. Olha, na mesma hora, pastor Alain, eles receberam a salvação, porque só fala em línguas quem tem o Espírito. Exatamente. E eles perceberam a ação, a teofania de Deus agindo na vida da pessoa. Certo. Eles, rapaz, eles estão falando em outras línguas. Olha o que diz aqui, ó. No versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejais batizados este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Olha, Pedro estava falando do batismo de João. Pedro estava se justificando, pastor Alain, para os judeus, porque eles, judeus, não se davam bem com os romanos. Aí, para se defender, Pedro, nós podemos negar o batismo da água de João, para eles agora se tornar crente. Meu amado, Deus já derramou o Espírito Santo, e assim, esse daí já está salvo, eu estou mostrando que ele me pertence. Então, pastor, eu creio que nesse momento aí, foi um marco de Deus, marcando exatamente o derramamento do Espírito Santo dele sobre os gentios, ou seja, dando um basta sobre toda aquela crítica religiosa, sobre aquela religiosidade que havia, e a gente observa isso hoje na atualidade, que hoje você vai pregar o Evangelho no presídio, na praça, na rua, onde você for, o Evangelho é muito bem aceito e respeitado, porque já houve uma ação do Espírito Santo. Quem está de fora não é crente, mas entende o que Deus está falando. Entende. E gosta, porque quando Deus fala, deve falar alguma coisa para mal para a pessoa? Não, deve fazer algo para trazer bênção para a pessoa. Glória a Deus. Aí continuando, né, Deus? Dê para testemunhar, como o senhor está falando, né? O autor diz aqui que também um dos propósitos, como já falaram aqui, poder para testemunhar, e o Pentecostes, ele tem essa dimensão escatológica, porque vai acontecendo, vai mostrando também alguns acontecimentos, e no entanto, pastor, traz também uma realidade dos últimos tempos, o autor diz aqui, que não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo, ou seja, o cristão, ele não tem que fugir. O cristão que tem o Espírito Santo de Deus, como o senhor bem frisou, ele está sofrendo por um amor, por uma causa justa, né? A causa do Santo Evangelho de Cristo. Paulo sofreu, todos os profetas. Até o sofrimento, pastor Alain, Deus nos reveste de uma alegria que o nosso sofrimento vai trazer alguém para Jesus. Com certeza. Aí esse escapista aí é quando as pessoas tentam se esconder do propósito de Deus, fica se escondendo, como estavam os discípulos. Veja só, os discípulos estavam dentro da casa, Jesus passa de parede e diz, Shalom Adonai. Então, quando não há uma ação do Espírito e a pessoa não tem a consciência, ela fica com medo, ela fica colocando, interpretando a palavra de Deus diferente. Mas quando você compreende a palavra, o Espírito Santo lhe fortalece e você não fica com medo de testificar de Jesus. É isso que o autor fala aqui, pastor. Ele diz que o Pentecoste não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar, a viver no mundo até a volta de Cristo. A evidência do Espírito Santo no Pentecostes estava todo, se Deus não quisesse mostrar,
Ele não estava no dia de Pentecostes, não. Exato. Mas Jesus quer mostrar a glória dele. Jesus quer mostrar que ele salva as pessoas, que ele tem um propósito disso. E através do Espírito Santo para desfazer as obras de Satanás, né? Com Aquela certeza. caso da menina, da libertação da menina de Lídia, né? Que estava ali possessa, enganando. E a partir daquele momento ali não houve mais engano. Paulo e Silas foram presos, mas na prisão houve mais uma ação. Ninguém para, não. Veja só. Eu acho que na hora que ele estava pregando, foi injustiçado, levou chicotadas com varas, levaram ao cárcere. E quando ele estava triste. Louvando. Começaram a cantar. Meu Deus. Deus, eu acho que. Veja só. Salvou salvou um bocado. Glória Pelo menos a família do carcereiro foi garantido. Que você veja que quando eles começaram a cantar, aí o Espírito deu um terremoto. Exatamente. Houve um abalo, houve algo sobrenatural. Interessante, não caiu um tijolo. Mais um evento teofânico. Não caiu um tijolo. Interessante, só abriu as portas. Deus sabe fazer, Deus sabe quebrar cadeia, irmão. Deus sabe abrir portas. E o mais interessante, pastor, ninguém saiu. Ninguém saiu. Porque tinha um propósito. O propósito de Deus ali não é confusão, era para salvar a família do carcereiro. Não, e eu acho que outros, além do carcereiro, porque o carcereiro ia se matar, porque ele sabia que as pessoas estavam ali, esse pessoal vai embora, ele ficou com medo. Aí Paulo vendo que, veja como é que o diabo faz. Ele era respondendo, não faça tal coisa. No final das contas, todo mundo ali se converteu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos dando continuidade aqui. Vamos entrar agora no terceiro ponto. Característica do Pentecoste bíblico. Nós falamos aqui, glória a Deus, a natureza do Pentecoste. Falamos agora com o nosso pastor Alan Máximo o propósito. O propósito é testificar da salvação em Cristo. Então, você que recebeu uma dádiva de Deus, agora você já sabe o propósito. Agora, esse propósito também tem uma característica específica, né? Sim. Que vai falar aqui sobre uma experiência específica. Ou seja, essa descida do Espírito Santo na vida das pessoas, ela causou algo específico. Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como um batismo no Espírito Santo dos crentes. Leia por gentileza, pastor, Atos capítulo 1, versículos 5 e 8. Ou seja, eles já tinham o Espírito Santo, agora eles estavam buscando a Deus. É isso que Deus quer. Quando a gente aceita Jesus, buscamos o reino dele e a sua justiça, e Deus providencia as demais coisas. Amém, pastor. Capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8. Nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertenceis saber os tempos ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando fala disso aqui, do batismo, o que é o batismo? É imersão na água. Você vai descer completamente. Uma água natural que testifica uma purificação, um testemunho. E João Batista batizando, e João narra, João capítulo 1, versículo 26, João respondendo, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. E este é aquele que vem após de mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. É João capítulo 1, versículo 28, 27, agora o 28. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, aonde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa resposta de João se referia aos fariseus que viam que João estava batizando. Eles achavam que João era Jesus. E João disse: não sou.
após mim vem um que é maior do que eu, que eu não sou nem digno de desatar. E interessante que ele diz que ele batiza, né? Batiza com fogo, acho que é Mateus que fala, que ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Então, quando a gente começa a observar, pastor Alan, Mateus, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus, porque aí a gente vai vendo que aquele batismo nas águas, e agora é o batismo com o Espírito Santo, é uma ação de Deus, trazendo uma plenitude da ação de Deus na vida do ser humano. Você achou aí? Deixa eu ver aqui. Sim. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Para todos sempre. Muito bem. Pastor, capítulo 3, versículos de número 13, que dizem: então veio Jesus a Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado. Antes, pastor. O versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então você veja que Atos dos Apóstolos, a característica do Pentecoste era uma ação de Jesus com o Espírito Santo de Deus na vida dos crentes, e se evidenciavam em falar em outro dialeto, em outras línguas. E ali a casa foi cheia, tinha 120 pessoas. Se narra que Jesus se apareceu e ali Deus derramou o quê? A graça dele poderosa, e a Bíblia diz que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 15, vai dizer também aqui, vamos lá, Atos 1,15. Então, é um propósito específico, pastor Alan. Se eu puder ler, por gentileza. É um propósito específico, no caso, o batismo com o Espírito Santo, aqui se evidencia, no caso, falar em outras línguas. Lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, nos diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase 120 pessoas. Disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Glória a Deus. Então você veja que aí vamos toda a estratégia. Jesus morre, ele aparece para as pessoas, ele manda ficar em Jerusalém, que ele cumpriria a promessa. Lucas 24 vai falar sobre isso. Ficar em Jerusalém. Já olhei aqui Lucas 24. A gente está falando aqui, amados irmãos, de um propósito específico do Espírito Santo. Um propósito específico do batismo com o Espírito Santo, e tinha toda uma preparação para que isso viesse a acontecer. Aí Lucas 24, lá no finalzinho vai dizer assim, ó, glória a Deus, versículo 49, e eis que eu sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, eles já tinham poder, já tinha o Espírito Santo. Agora Deus fica em Jerusalém, que você vai ser revestido, e esse revestimento é evidenciado através do batismo com o Espírito Santo, que no caso é a ação de Deus na vida do ser humano, aonde ele evidencia falando um dialeto que não é dele, que pode ser o batismo com fogo ou falar em outras línguas. E no versículo Atos 2:2 também ele fala sobre isso. E se de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. Eles estavam todos lá na casa. Então, esse propósito específico é evidenciado através de você mostrar a graça de Deus na sua vida, que é coisa muito gloriosa, né? Você veja, tem pessoas, ela quando está falando ali em línguas, ela está ali, você vendo Deus agindo na vida dela através do Espírito Santo de Deus. Isso. Agora, como bem colocou, existe um propósito, as pessoas precisam dar testemunho, né? Exatamente. Aí vamos entrar agora nesse outro ponto aqui. Exato. Glória a Deus, que é uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. 2:4.
As Escrituras é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi aos crentes que falassem em outras línguas. Não há dúvida que os outros resultados da evidência do batismo com o Espírito Santo se seguem, ou seja, o que vai ter que se ter agora? O testemunho, como o senhor falou, vai ter que ter isso aí, o amor. Paulo escreve na carta de Coríntios, ele fala muito sobre isso. Se a gente pegar a carta de Coríntios, pastor, capítulo 12, isso, capítulo 13 e capítulo 14. O 12, ele vai falar dos dons, dos dons espirituais. O 13 é onde a gente vai entrar aqui, que a continuação da manifestação do dom de Deus na minha vida, ela não pode estar desassociada ao amor. Isso aí acaba causando um grande problema. Por quê? Porque às vezes você vê a pessoa falando em outras línguas, porque o Espírito Santo lhe concede, mas ela falta o quê? Falta a caridade, falta o amor. E cria uma confusão. Poxa, fulano fala em língua, mas ela não ama. Pastor, aí tem também um ponto assim, muito... que levanta muita crítica e também muitas discussões, porque muitos ainda não conhecem assim a plena definição do que é amor. Muitos pensam que amor é você concordar com o erro, é você passar a mão na cabeça daquele que está fazendo as coisas indevidas, ilícitas, fora da vontade de Deus, mas fulano não está agindo com amor. Só que o amor de Deus diz, olha, Deus ele repreende. A repreensão, o amor de Deus é aquele amor que ele exorta, o amor exortativo, não é a concordância com o erro, não é a concordância com a falha. E Paulo, ele fala muito bem sobre isso aí na carta, quando o pastor Valmir do Canto bem frisou, no capítulo 13, que é o capítulo do amor, não é? No livro de Coríntios. Nesse segundo subtópico, ele fala assim, que isso é uma experiência contínua, ou seja, o que é contínua? É algo que não cessa. Então, se Deus está comigo permanentemente, me dá dom, eu até falo em línguas, exato, Deus está me aperfeiçoando para que eu possa amar, porque a obra de Deus, Ele quer que as pessoas que estão próximas de nós vejam que a gente de fato ame. Aí vamos lá aqui no as línguas e o amor. A gente tem que observar no capítulo de número 14, segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele faz, o dom de profecia é superior ao de línguas. Sim. Paulo, vendo que Deus tinha abençoado muitos crentes e tinha derramado muita graça para a igreja de Corinto, pastor Alain, era a manifestação de dons espirituais na igreja de Coríntios. A Bíblia diz que não vos falta dom nenhum, ou seja, Paulo ele fala que a igreja de Coríntios era uma igreja tão dotada de uma manifestação de Deus tão grande, mas faltava o quê? Um amadurecimento da vida. E Paulo, como um pastor, como um cuidador daquelas ovelhas, olha só as orientações de Paulo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, Paulo, sabendo que aqueles crentes eram novos, tinham recebido a dádiva de Deus, mas faltava a eles o amor. Aí veja só, eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como aos meninos em fé. Como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois há entre vós inveja, contenda, dissensões. Não sois porventura carnais, ou não andais segundo os homens? Então veja só que Paulo começa a mostrar que existia dentro daquela igreja, apesar de muitos dons, eles ainda eram carnais. Ou seja, neófitos, né? Deus tinha salvo, Deus tinha dado dons, isso, mas eles não conseguiam administrar o dom porque não sabiam o propósito. Exato. Existia muita contenda, uns gostavam de Apolo, outros gostavam de Pedro. E Paulo vai saber essa correção. Isso. E depois de muita orientação, a gente vai lá para a primeira carta aos Coríntios, porque aqui fala as línguas e o amor, a evidência física inicial ou sinal do batismo com o Espírito Santo foi o falar em línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, você recebe aquilo ali, mas você ainda precisa de amadurecer, você precisa entender a verdade, você precisa testificar. E Paulo começa a trazer uma orientação. E aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, olha o que ele fala. Ainda que eu falasse o quê?
A língua dos homens e dos anjos. Paulo define muito bem Atos 2, pastor. Exato. Aquela língua como língua de fogo e também a língua dos homens, ou seja, era aquele dialeto que podia ter uma interpretação, Isso. ou até a língua mesmo. Aqui estou falando, você está entendendo. Positivo. Então, ainda que você tivesse o dom, esse dom, né? Isso. E não tivesse caridade, não tivesse amor, seria um metal que soa ou como um tino que sine. Um sino, quando toca, ele dá um som bem forte. Isso. Mas depois ele vai perdendo força. É aquela evidência, o falar em línguas, o cara fala em línguas que é aquele som estridente. Mas daqui a pouco, aquele som ele vai perdendo a força, porque no fundo, o fundamento é o amor. É a comunhão. Então, Deus fez perfeito. Não estou dizendo que a pessoa que aceitou Jesus, que é batizado, que ele precisa do tratamento de Deus. Então, se não tiver associado a língua e a misericórdia, a caridade, precisa dessa correção. Inclusive, pastor, esse segundo ponto que ele disse, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ele faz aqui referência aos cultos pagãos da época, em que convocava, não é, as pessoas para estarem dentro dos templos, ali cultuando, mas quando saíam do templo eram como se fosse vazios, vagos, não sentiam nada. Não era nada contínuo, né? Eles eram convocados. Era muito. Eu vejo de alguns crentes hoje. Na igreja fala a língua mais do que. Mas quando acaba o culto, acaba a alegria. Exatamente. Tem então, uns que até é automático, né? Quando pega no microfone é que. O que acontece? O que falta? Compreensão. O estudo bíblico Nova de Paz tem essa Glória prerrogativa de você poder compreender que você recebeu de Deus. Então, se você recebeu de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a evidência de Deus. O que cabe? Cabe entender que essa experiência tem que ser contínua, que o amor é permanente. Paulo fala, né, que o amor é constante, é permanente, ele tudo crê, tudo suporta, tudo... Enfim, glória a Deus. Meus amados, concluímos aqui essa primeira lição falando sobre a igreja em Jerusalém. E essa primeira lição fala a igreja que nasceu no Pentecostes. Esperamos que você possa ter sido edificado para a glória do nome do Senhor. O pastor Alan Márcio faz suas considerações finais e a gente vai encerrar para a glória do nome de Jesus. Meu querido pastor Valmir do Canto, nosso superintendente da nossa Escola Bíblica Dominicais, das Assembleias de Deus Novas de Paz, agradeço a Deus, primeiramente ao Senhor, por me confiar mais uma oportunidade de poder estar aqui, cooperando com esse trabalho, nosso pastor Técio, nosso presidente, e falar aos irmãos que o dia de Pentecostes, o momento do Pentecostes ali foi mais do que um momento marcante que marcou a história da igreja. Como está lá em Coríntios 12:13, nós fomos inseridos no corpo de Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então devemos ter zelo, não é, com o Espírito Santo, cuidado de poder preservar as Sagradas Escrituras e poder um dia, não é, contemplar a face do nosso querido Mestre em meio a todos esses embargos, em meio a todas as lutas que enfrentamos nesse mundo em que vivemos. Que Deus abençoe e mais uma vez aqui eu agradeço em nome de Jesus. Amém, pastor Alan Márcio. Queremos agradecer ao nosso Deus através do Salvador Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, ao nosso pastor presidente Francisco Técio, pela confiança e pelos irmãos também que nos acompanham, pelas redes sociais, pela rádio. Que Deus te abençoe, meu amado. Estamos aqui com esse propósito, com a honra e a glória para o Senhor Jesus. Mas a gente precisa apontar porque as Escrituras falam, porque Deus quer salvar. Sim. E tudo isso aqui é Deus preparando assim, eu quero salvar, o dia terrível do Senhor virá, o juízo vai vir. Mas Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar a todos, enviou a Cristo, hoje a sua igreja. Então entender toda essa linha do tempo, essas dispensações, sim, esse tempo de Deus, pastor Alain, é importantíssimo para poder contextualizarmos o que Deus está falando hoje através da sua palavra e o que Ele quer fazer, porque breve Ele está voltando para a glória do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, queremos, através do Teu Santo Espírito, Senhor, te agradecer por essa oportunidade aqui de falarmos, temos a liberdade de falar da Tua palavra, Deus, do Teu Santo Espírito, da obra de Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Deus, por tanta bondade, por nos guardar.
aqueles que nos escutam, Senhor, aqueles que estão sendo agraciados, que eles possam entender este propósito, Senhor, que o Teu nome há de ser glorificado. Se falta algo, Deus, Sim, Deus, o Teu Espírito Santo há de providenciar tudo o que falta, Senhor, para que esta vida, esta casa que talvez esteja passando por adversidade, possa gozar desta tão grande alegria. Sim, Deus, nós cremos que Tu continua hoje a batizar no Espírito Santo, a falar em outras línguas, porque esta é a Tua vontade, evidenciar a Tua tão grande salvação para toda a humanidade. Tudo nós Te pedimos e queremos Te agradecer através do nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do Seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. Em qualquer hora, em qualquer lugar eu sou Novas de Paz.